Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 22 de novembro de 2021 e estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, o livro Os Mensageiros. Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, retratando para nós a vida no mundo espiritual. Vamos então começar o nosso estudo e iniciamos sempre agradecendo. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de estudo, de aprendizado. E que nesse momento somos chamados muito fortemente ao trabalho no teu ditame, na tua luz, e que possamos colocar em prática esse aprendizado, esses ensinamentos, que só assim ganharemos o reino dos céus que está dentro de nós, que as luzes possam brilhar, mais do que possamos falar em palavras, que possamos transformar em atos todos esses aprendizados. Fica conosco e nos ilumina. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, André foi com Tobias falar com Aniceto em busca de trabalho, em busca de esforço. E o Aniceto disse que ele, sob o comando dele, ele abre vagas para 50 lugares de aprendizes. Ele tinha 3 vagas de aprendizes em aberto ainda, só tinham 47. Mas ele falou para o André Luiz que ele tinha que trabalhar, o trabalho era em equipe, que ele costumava dividir a classe em grupos especializados, cada um com a sua profissão, né, que era familiar. E aí ele disse que no grupo dele tinha um padre, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 domésticas e 18 operários em geral. Então, dando 47, faltava 13, que se o André tivesse disposto a esse trabalho, que ele o recebia e que era para Tobias encaminhá-lo no dia seguinte ao centro de mensageiros. E foi aí que nós ficamos. Então vamos lá, capítulo 3, no centro de mensageiros. Teremos aqui auxílio do nosso irmão Alano fazendo a voz do André, o nosso querido amigo Tarcísio fazendo a voz de Tobias e o nosso irmão Augusto, se ainda der tempo, vai fazer a voz de Aniceto. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão delas. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia que esteja resumida a instituição dos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Perguntou André, curioso. Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens?
O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vêem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, olha só, a doutrina dos espíritos, e bem a titia leu no início, é a vida no mundo espiritual. Então, a continuidade da vida. Quando nós estamos encarnados, e nós que esses 2 últimos anos fomos chamados ao testemunho, a gente viu um grupo muito grande de espírito agoniado, preocupado, agoniado, verdadeiro pavor da desencarnação. Eu digo, tá pensando o quê? Que vai acabar e vai ficar dentro do cemitério? Que vai ficar lá enterrado, que acabou tudo? Esqueceu da série André Luiz? Então, o primeiro movimento é nós reconhecermos que a vida continua após a desencarnação. Há uma continuidade. Então, ninguém morre. A gente apenas larga o corpo físico. E aqui ele vai falar, o centro é muito vasto. Lembra que André está dizendo isso? Nossa, é como se eu estivesse numa universidade. Tem estudo, há uma continuidade. Porque, gente, se nós fôssemos nos limitar só o que a gente aprende na Terra, a gente não teria evoluído. A ação dos espíritos é muito grande. Você pode ver que em cada instituição dessa, em cada colônia, sempre terá um mentor, um professor, um mestre para ensinar. E a gente aprende muito no mundo espiritual antes de reencarnar. Daí essas escolas, essas universidades. Então ele diz, olha, o centro é muito vasto, então a gente tem que enfiar isso na cabeça. Existe uma continuidade de vida. Pronto. Para que o desespero, o medo, a agonia? A gente tem que se cuidar para também não ser um suicida. Mas que a vida continua. Então relaxa. O máximo que pode acontecer é a gente largar o corpo físico. Pronto. E continua vivendo, estudando do outro lado. Melhor. Porque o estudo lá é bem mais avançado do que o nosso. Tá bom? É só a gente merecer estar numa escola dessa. E tia, o que eu tenho que fazer? Faço bem. Jesus já ensinou há mais de 2000 anos. Seja um ser humano bom. É aquilo que a gente diz. Foi para um velório. Tia, o que a senhora acha? Onde que ela está? Eu digo, você que tem que saber. Ela era uma pessoa boa? Não, tia, não era não. Então não está num lugar bom. Não, tia, ela era uma pessoa maravilhosa. Então está num lugar maravilhoso. É a lei da ação e reação. Plantou, colheu. Pronto. Não precisa fazer nenhuma faculdade de espiritismo para saber disso. Então ele diz, o centro é muito vasto, tem atividades complexas. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Tu não vai achar que tudo é aqui, não. Tem mais coisa. Porque ele já está ali, né, assustado de ver, né? Admirado, de tão grande. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Só isso. Então, quando se fala em Colônia Nosso Lar, que é uma das colônias voltada para os nossos irmãos do Rio de Janeiro, você vê a imensidão. Vasto é vasto mesmo. E aí ele pergunta, né, se esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens. Eles estão aqui só para
transmitir mensagens, não é isso? Porque é um centro de mensageiro. É um centro de mensageiro. Eles veem assim, o companheiro sorriu, disse, só uma mensagem, não, peraí que eu vou te explicar, que mensagem é essa? Se é um centro de mensageiro, né? Que mensagem? Ninguém está passando carta, não tem correio, nada disso. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, que é o centro dos mensageiros, né? O correio deve ter uma cartinha de lá para cá, né? Não pense isso não, André. Simplesmente, o centro... Então, qual é o propósito desse centro dos mensageiros? O centro prepara entidades, ou seja, espíritos, a fim de que se transformem em cartas vivas. Cartas vivas. O que é isso? Eu sei e eu vivo. Porque eu posso apenas ser uma carta. E uma carta leva o quê? Notícias, informações, esclarecimento. Mas ela é morta, porque ela não tem ação na minha vida. Então, uma carta morta. Sejamos nós, então, as cartas vivas, na fala do apóstolo Paulo. E o que é carta viva? É aquela pessoa que leva a mensagem e que vive a mensagem. E lembrando sempre daquela fala... Você, que era Francisco de Assis para os seus discípulos, vá e leve o evangelho. Se for necessário, você fala. Então, leve o evangelho, o que é? É a carta viva. Viva o evangelho. Viva o evangelho. Apresente o evangelho em sua atitude. Se for necessário, aí você fala alguma coisa. Não é falar primeiramente. Então, ele diz... O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas. Se transforme. Não é o centro irá transformar, mas à medida que eles aprendem, eles se transformam em cartas vivas. Daí o termo mensageiros. De socorro e auxílio aos que sofrem. Aí ele vem no umbral. O que é umbral, tio? É a porta de entrada. O que é o umbral? É aquele ambiente de transição que os espíritos ficam, todos passam pelo umbral, todos, assim, quando se fala em terrícolas, todos, raríssimas exceções. Por quê? Porque é aquele período de perturbação. Essa perturbação pode demorar 5 segundos, como pode demorar décadas. O nosso André foi quase uma década de perturbação, sem entender o que é perturbação. Você já viveu uma experiência de você, de repente, acordar no seu quarto e você não saber aonde você está, você não sabe nem quem você é? Você já viveu essa experiência alguma vez? De você acordar e, de repente, por alguns segundos, você não saber quem você é, o que você está fazendo? Isso é o estado de perturbação, que pode demorar alguns segundos, como pode demorar décadas. Então é um estado, é uma condição que fica ali no umbral. Daí o termo umbral. O que é umbral? Porta de entrada para os mundos espirituais. Na crosta é quem? Nós, os encarnados. Nós estamos na crosta. Se você vê o nosso planeta, o centro dele é o quê? Fogo. É fogo. Em torno dele, pensa numa laranja. A laranja é o gomo. A casquinha da laranja é a crosta. É onde nós estamos. Na crosta. Então, a casquinha da laranja é a crosta da terra. É onde nós estamos. Então, eles auxiliam o povo que está no umbral. Auxiliam quem está na crosta, ou seja, nós os terrícolas. E aí ele vem. E nas trevas. E olha que é o livro Os Mensageiros. E o povo só fala em umbral. Eu digo, esqueceram que tem trevas. Então é por isso que eu digo que o inferno que a Igreja Católica nos apresentou é fichinha. É fichinha. Em relação ao que a gente vive, o que a gente aprende nas obras de André Luiz em relação às trevas. Tá bom? As trevas. E aí não é umbral. Esse umbral é essa porta de entrada, aquele período de perturbação. Todos os espíritos passam pelo umbral. Não, tia, não é assim não. Os perversos não vão para o umbral, vão para as trevas. Então, a partir de hoje se diz, o meu Senhor, que eu possa ir para o umbral, Senhor. Entendeu? A perversidade, ela é direcionada. Não é que ela é direcionada, ela vai estar com quem ela esteve uma encarnação inteira.
com os espíritos das trevas. Vocês entenderam, gente? Umbral, crosta, trevas. Acreditaria, diz Tobias, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiários? Então a gente está aqui só para estar passando mensagenzinha? Amplie suas vistas, André. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então não vamos pensar que tudo está solto, que o Papai do Céu não organiza para preparar reencarnações. Ninguém vem para cá e cai de paraquedas. O que eu tenho que fazer? Todos nós somos preparados para reencarnar. E todos nós temos missão a cumprir aonde nós fomos inseridos. Só que nós temos o livre-arbítrio. E a gente pode simplesmente dizer, não faço. Você acha que um profissional da área da saúde, ele não foi organizado no mundo espiritual para o trabalho que ele vai fazer? Claro que foi. A pergunta é, como ele vai cumprir? Aí é o livre-arbítrio. Você acha que os professores na área da educação, você tem noção da responsabilidade de educar ser humano? Você acha que isso não foi preparado no mundo espiritual? Agora, como você vai realizar? Aí é tua responsabilidade, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E quando a gente fala assim, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Na área da saúde, entre o médico, o enfermeiro e o técnico, quem é que está cuidando diariamente de corpos, muitas vezes em estado de putrefação? São os técnicos. Entre os três, qual é o maior sacrifício? Então, muitas coisas aos olhos dos homens é glorioso, mas nem sempre aos olhos de Deus. Mas aí entra um novo ponto. Como eu faço esse serviço? Porque nós temos médicos, irmãos da área da saúde, olha, saúde e educação são dois pontos assim delicados. Porque uma péssima professora, com uma frase, ela pode aniquilar um ser humano por uma vida inteira, principalmente na infância. E o médico, ele cuida do ser humano no seu momento mais frágil, quase sempre. Então a gente para pensar assim, como realiza esse trabalho? É isso daí que vai fazer o quê? Toda a diferença. E fomos preparados antes. E quase sempre nós somos inseridos na profissão que nós precisamos urgentemente servir para reparar, muitas vezes, o mal do passado. Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Ninguém está abandonado, a gente que abandona. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária, nos diversos setores, arte, educação, saúde, esporte, tudo, religião. Não me refiro tão só a emissários invisíveis, não. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Então, o povo aqui, por exemplo, o André vai estudar? Vai. Ele vai reencarnar de imediato? Não. Tudo isso que ele vai receber é exatamente para o quê? Para assistir. Mas ele está na condição de espírito. Mas não é só isso. Tem muitos aqui que são preparados para reencarnar. Para a aula de reencarnação. Aí ele vem agora tocar num ponto. Médios e doutrinadores são preparados no mundo espiritual. Saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiro, com capacidade de realizar o trabalho. São preparados. Papai não nos joga, ele nos prepara. Interrogou André, surpreso. Que me diz, segundo seus informes,
os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muito fracasso de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será, inevitavelmente, a ferrugem. Assim, acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Vocês estão vendo a chamada que Tobias... O André ficou todo, poxa, que legal, né? Segundo as suas informações aí, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo, né? Com essa preparação toda aqui, né? Essa faculdade enorme, esse monte de gente indo para a Terra, o negócio lá deve estar avançado, né? Doce ilusão. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. É uma preparação, mas não a realização. Por isso é que ele usou o termo lá, cartas vivas. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. E quando eles dizem raros... São raros mesmo. Então, ou seja, a gente estuda, a gente é preparado, a gente assume e chega aqui, não cumpre. O que os espíritos nos falam quando vai falar de mediunidade no livro dos médiuns? O que mais atrapalha a faculdade mediúnica, a realização, o orgulho. O orgulho. Então, o médio, e quando a gente fala de médio, eu falo do médio dialogador, porque o doutrinador não deixa de ser um médio, porque ele está recebendo inspiração. O médium psicofônico, o médium de apoio, quando ele começa a se envaidecer do trabalho que faz. O médium psicofônico ou psicográfico, quando ele começa a achar que ele é o melhor médium que tem ali. E ele já começa a idealizar, psicografar obras. Sinto muito, é uma opinião pessoal, mas o espiritismo ele não precisa de novos livros. E por que essa pressa de psicografar e publicar? Quase sempre é o quê? Vaidade. Vamos estudar o que tem. Então, são essas armadilhas. O povo acaba com reunião mediúnica por causa de briga. Por exemplo, nós espíritas, o que Jesus diz? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Porque o amor requer respeito, propósito, fidelidade, sinceridade. E isso a gente não tem. Então, a gente forma um grupo de estudo. Se nós não tivermos pautado nessa base... é questão de tempo para todo mundo se destruir. Acaba. Então, são essas fragilidades que nos distanciam. Vocês lembram da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho?
Lembra, está no nosso canal. Qual foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil? Com o nome de Confúcio. Você sabe, quem estava lá eram espíritos elevados, espíritos com condição de fazer o trabalho. Sabe quanto tempo durou? Não chegou a 2 anos. Eles começaram a discutir entre si. Aí a gente pega a fala do Espírito de verdade. Calai os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Mas o que a gente faz? A gente fica todo irritadinho, todo com raivinha, larga tudo e deixa. Aí a gente pensa assim, você acha que Jesus vai dormir na geladeira porque você deixou o trabalho? Quando a gente abandona um trabalho, quem está perdendo é quem abandonou. Porque o trabalho continua. Nós não somos a peça principal do trabalho, a peça principal é do Cristo. E se uns vão, ele arruma outros. Porque o trabalho é dele, tem que continuar. Então é por isso que ele diz, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros que triunfam no trabalho que assumiram. Alguns conseguem uma execução parcial da tarefa. Parcial é só um tiquinho? Mais ou menos, né? Outros, muitos, fracassam de tudo que ele veio para realizar, ele não conseguiu cumprir. E ele diz que é muito, gente. Isso aqui é uma vergonha para a gente. Mas, ao mesmo tempo, uma forma da gente parar e dizer, meu pai, eu estou cumprindo, papai? O trabalho que o Senhor me confiou, eu estou tentando sempre atender as minhas vontades particulares. O meu jeitinho de ser. Porque tem gente que fica chateada e larga tudo só porque a coisa não foi feita do jeito que ele quer. E larga tudo e vai embora. Perdeu a oportunidade de servir. Mas a gente cai demais nisso. O serviço legítimo não é fantasia, coisinha de momento, para estar enfeitando. Não é. Serviço legítimo. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. É o esforço, porque, gente, não é fácil, é uma luta. Quantas barreiras... Eu tenho quase 30 anos de espiritismo. Vocês não acham que eu já tive muitas oportunidades de largar tudo? Oportunidades, quando a gente fala oportunidades, situações vividas no nosso movimento espírita que a gente tem vontade de largar tudo. Só que, graças a Deus, a gente foi processando que o trabalho é do Cristo. Por isso é que eu digo, Conceição, eu não estou vinculada a instituições. Eu estou vinculada a Jesus Cristo. O trabalho é dele. Se eu tiver de dar aula, evangelizar ali na calçada, eu vou. Centro espírita tal, aonde eu chamar, eu vou. Porque eu não sou trabalhadora de pessoas, mas do Cristo. Você está entendendo? Parece algo assim simples, mas quando a gente processa isso, a gente começa a colocar o trabalho e o Cristo em primeiro lugar. Eu não estou servindo a nenhum presidente de nenhuma instituição. É a Jesus e eu tenho que me acertar com Ele, com o compromisso que Ele nos confiou. Entende, gente? Isso muda na cabeça da pessoa. Porque às vezes você se afasta do centro espírita por causa do presidente tal, do coordenador. Não tem pior coisa dentro do centro espírita, às vezes, que é o coordenador, que é o maior obsessor que tem. Porque ele começa a achar que ele é dono daquilo dali. E acaba afastando muita gente do trabalho. Quem saiu é responsável? Mas quem tocou fogo também é. Porque nós devemos estar para agregar e não para dividir. Então, se você que está aí, está nos ouvindo, tem a função de coordenador em qualquer atividade dentro da instituição, repense bem o que você tem feito. Você não é dono do trabalho. As pessoas não são seus funcionários. Somos todos voluntários do Cristo Jesus. Ficou claro, gente? Que essas são as dificuldades dentro do centro espírita. Porque ele está falando aqui, gente, de médios e doutrinadores. Onde que tu encontra isso? É no centro espírita. Então ele está falando aqui para os espíritas, para a gente. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Não tem como a obra aparecer, não tem como a obra ganhar forma, não tem como a obra crescer, se não houver o quê? Esforço, luta, silêncio. E eu gosto sempre da fala do Espírito de verdade. Fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que não venha danos à obra. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções,
porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, para intensificarem, para dar uma força, uma empurrada, precisam de renúncia e de altruísmo, ou seja, de fazer o bem, mas de renúncia e de fazer o bem. Sem isso ninguém chega a lugar nenhum. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos o quê? Inúteis. É um instrumento que não faz o que deveria fazer. Há médios e mediunidade. São duas coisas diferentes. Há os doutrinadores e a doutrina. Como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Não está sendo útil? Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Faculdade psíquica, o médio, grande conhecimento, o doutrinador. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Tem uma faculdade mediúnica maravilhosa. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, lembrou aí? Vaidade, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Fracassará. Gente, Jesus não disse: quer me seguir? Compra o Guaranabaré, um pão com tucumã, pega uma rede, segue. O que ele diz? Todo aquele que quiser me seguir. Qual é a primeira fala? Negue a si mesmo. Nega a si mesmo é não. Quando a gente abandona um trabalho, quem está perdendo é quem abandonou. Porque o trabalho continua. Nós não somos a peça principal do trabalho. A peça principal é do Cristo. E se uns vão, ele arruma outros. Porque o trabalho é dele, tem que continuar. Tem como me seguir atendendo todos os teus caprichos. Porque não dá para servir a dois senhores. Negue a si mesmo. Aí é a fala de Paulo. Já não sou eu que vivo, quem vive em mim é o Cristo. Então, deixa de atender a tua vontade, o teu jeitinho egocêntrico de viver. E passe realmente a sempre dizer assim: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Negue a si mesmo. Segundo, tome sua cruz. Ou seja, Jesus não diz: eu garanto carregar tua cruz na boa, tua vida vai ser maravilhosa daqui para frente. Não. Tome sua cruz e siga. Mas a gente fica se iludindo, né? Expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que ele foi conferido. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Todos. Todo trabalho que a gente faz tem batalha. Trabalho construtivo. Batalhas a vencer. São muito escassos servidores que toleram as dificuldades. Olha, e quando ele diz escasso, gente, é muito escasso mesmo. É raríssimo. Escasso já é raro, agora muito escasso é. Você está entendendo? Ele diz, olha, gente, são muito escassos servidores que toleram as dificuldades e os golpes, esses reversos aí, os golpes das linhas de frente, porque quem está ali na linha de frente puxando o trabalho, pega a peia. E ele diz que é muito raro. Esmagadora percentagem permanece, então, mas ele diz o quê? São escassos, mas ele diz que o quê? Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Ah, não, é muito trabalho. Ah, não, é muito difícil. Ah, não, nessa encarnação não dou para isso. Então, a grande maioria não quer estar na linha de frente. Permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Recua. Não quero não dou conta disso não tem essa evolução toda. O que é isso? Algo impressionado, considerei. Cenas do próximo capítulo. Foi muita chibatada no lombo do espírita hoje. Não é verdade? Os espíritas ficaram agora moados, né? Assim, mas para que a gente possa realmente acordar, tá? Tenhamos muito cuidado com esses títulos
que sobe a nossa cabecinha dentro das instituições. Eu estou falando porque realmente já são quase 30 anos. Eu já conheci, já vi muitas histórias dentro de instituições. Vi grupos, trabalhadores extremamente comprometidos, de repente tudo mudar e sair uma leva de trabalhadores excelentes de instituições. Eu já acompanhei muitas histórias dolorosas e a gente percebe hoje, quando a tia fala assim, que os inimigos do espiritismo, eles não estão fora, eles estão dentro da doutrina. No centro espírita aqui que eu participei, eu e minha família, e a primeira vez que nós fomos, tinha uma entidade que era para ajudar e a gente resolveu ajudar. Só que toda vez que a gente chegava lá, a responsável dizia, tem que aumentar o valor, pressão, eu não gosto de pressão. Como se a gente tivesse a obrigação de fazer aquilo. Toda vez eu tirava, aí sabe, vamos sair, que é melhor, para não ter problema. Desistimos. É isso, você que está à frente de um trabalho e você agir como se aquilo ali fosse uma empresa. E outra coisa, espiritismo não é empresa, mas o povo quer empresariar o centro espírita, que é ridículo isso. Ali é um centro religioso e nós não podemos... Lembra quando Jesus curava aos sábados? Sabe por que ele fazia isso? Porque a regra, a diretriz mosaica dizia que não se podia fazer absolutamente nada no sábado. E Jesus curava no sábado. Para dizer que o ser humano é mais importante do que uma diretriz. Então, nós que estamos na condição de coordenador, seja lá do que for, ou de presidente, vice-presidente, esses títulos que a gente vai inventando dentro do movimento, a responsabilidade é nossa. Então, tenhamos muito cuidado. Lembra que você é um funcionário de Jesus. Eu sempre digo isso. Quando uma pessoa chega à instituição espírita pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, para mim vem uma mensagem ali. Jesus dizendo assim, eu trouxe ela até aqui. Não ponha isso a perder. Então, aí a gente pergunta, se eu digo que o centro espírita é a casa de Jesus... Seja bem-vinda, minha irmã, isso aqui é a casa de Jesus. Aí a gente diz, como que Jesus gostaria que a gente recebesse uma pessoa? E os trabalhadores também são convidados de Jesus. A gente tem que aprender a nos respeitarmos uns aos outros, tá, gente? Doeu, mas é necessário a gente levar essas chibatadas. Assim, amados irmãos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga por mais uma noite de reflexão e de estudo. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente refletirmos no que temos aprendido e aprendermos, Senhor, aprendermos verdadeiramente que uma encarnação é mais uma oportunidade e que não venhamos a fazer parte daqueles que não cumpriram com o trabalho que assumiram. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Aí a gente pega a fala do Espírito de verdade. Calai os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Quando a gente abandona um trabalho, quem está perdendo é quem abandonou, porque o trabalho continua. Nós não somos a peça principal do trabalho, a peça principal é do Cristo. E se uns vão, ele arruma outros, porque o trabalho é dele, tem que continuar.